Capítulo 1 O convite inesperado. Lucas Torres era um nome conhecido no mundo dos esportes. Aos 22 anos, ele se destacava como um dos melhores jogadores de FPS, First Person Shooter, do mundo, acumulando títulos em campeonatos internacionais e construindo uma legião de fãs que o acompanhavam em suas transmissões ao vivo. Seu reflexo era impecável, sua mira precisa como um raio laser e sua capacidade de prever os movimentos dos adversários beirava o sobrenatural. Mas, para ele, tudo aquilo não passava de um jogo, um universo virtual onde habilidade e estratégia eram as únicas armas necessárias para vencer. Porém, sua vida tomaria um rumo completamente inesperado numa noite comum de treino. Enquanto enfrentava um time de elite em uma partida online, Lucas notou algo estranho. Seu adversário jogava de maneira incrivelmente realista, sem os erros típicos de jogadores comuns. Movimentos calculados, tiros certeiros, decisões táticas impecáveis. A cada round, Lucas sentia que estava enfrentando algo diferente. No final da partida, uma mensagem apareceu em sua tela. Parabéns! Você foi avaliado. Em breve, entraremos em contato. Intrigado, ele tentou responder, mas o remetente já havia desaparecido. Aquilo ficou martelando em sua mente. Quem poderia ter enviado aquela mensagem? Na manhã seguinte, enquanto tomava café, o interfone tocou. Do outro lado, uma voz firme anunciou que era um emissário do governo e que precisavam conversar. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha, mas abriu a porta. Dois homens de terno preto e postura rígida entraram. Um deles, de expressão séria, entregou um envelope selado. Dentro, um convite oficial. Forças Especiais, Programa de Recrutamento Avançado. Seu talento foi identificado. Precisamos de você. Lucas riu, acreditando ser uma pegadinha. Ele nunca havia segurado uma arma de verdade, nunca havia estado em uma situação real de combate. Mas a seriedade dos homens à sua frente dizia o contrário. Eles garantiram que o exército havia desenvolvido um programa especial para treinar gamers habilidosos para missões reais. Sua capacidade de reação, mira e estratégia faziam dele um candidato perfeito. A princípio, ele recusou. Sua vida era nos jogos, no conforto de sua cadeira gamer e nas competições internacionais. Mas então, eles revelaram a razão do recrutamento. Uma organização terrorista havia sequestrado um grupo de cientistas e os estava mantendo reféns em um local desconhecido. O exército precisava de mentes inovadoras, de pessoas que enxergassem o combate de uma maneira diferente. A missão era arriscada, mas ele poderia salvar vidas reais, não apenas avatares na tela. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ele se viu diante da maior decisão de sua vida. E, no fundo, algo dentro dele sabia que estava pronto para um desafio muito maior do que qualquer campeonato. Capítulo 2 O treinamento começa. Lucas ainda sentia seu coração acelerado enquanto observava os homens de preto saírem de seu apartamento, deixando para trás o convite que mudaria sua vida para sempre. Ele passou a madrugada encarando a tela do computador, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo. Mas, por mais que tentasse, não havia nenhum registro daquele programa de recrutamento em lugar algum. Aquilo não era um jogo. Era real. Na manhã seguinte, sem conseguir ignorar a oportunidade única, Lucas pegou o telefone e ligou para o número indicado no convite. Uma voz mecânica atendeu, instruindo-o a comparecer a um hangar militar desativado nos arredores da cidade. O encontro estava marcado para dali a poucas horas. Ele hesitou por um momento, mas no fundo sabia que sua decisão já estava tomada. Ao chegar ao local indicado, encontrou um ambiente que parecia saído de um filme de espionagem. O hangar era imenso, e dentro dele havia dezenas de outras pessoas, jovens como ele, todos com perfis parecidos. Alguns pareciam atletas, outros tinham a postura de estrategistas natos. Lucas percebeu que não era o único gamer ali. Cada um dos presentes havia sido recrutado por suas habilidades específicas. Um homem imponente, vestindo uniforme militar, se apresentou como Coronel Vasquez e iniciou a explicação. A missão para a qual estavam sendo treinados não era convencional.
A guerra moderna não se baseava apenas em força física, mas também em inteligência, reflexos e capacidade de adaptação. O exército precisava de mentes acostumadas a tomar decisões em frações de segundos, e os jogadores de elite se encaixavam perfeitamente nesse perfil. Os treinamentos começaram imediatamente. Lucas foi levado a um campo de simulação, onde teve que enfrentar desafios que pareciam saídos de um jogo realista. Drones simulavam alvos móveis, enquanto um sistema de realidade aumentada projetava cenários urbanos repletos de obstáculos. O peso da arma real em suas mãos era diferente do que ele estava acostumado, mas, para sua surpresa, sua mira continuava afiada. Cada disparo que fazia atingia o alvo com precisão. Os dias se transformaram em semanas. Lucas passou por treinamentos de combate tático, infiltração, sobrevivência e comunicação em equipe. O ambiente era rígido, e ele precisou se adaptar rapidamente à disciplina militar. A primeira vez que foi colocado em um treinamento de combate real, sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo. Era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado em frente à tela do computador. O perigo era real. Com o tempo, começou a entender o propósito de tudo aquilo. Ele não era apenas um jogador talentoso, era alguém com o potencial de fazer a diferença no mundo real. E a grande missão para a qual estavam sendo preparados estava prestes a começar. Capítulo 3 – A primeira missão. O treinamento intenso havia transformado Lucas. Em poucas semanas, ele deixou de ser apenas um gamer habilidoso para se tornar um combatente preparado para situações reais. Seu corpo, antes acostumado às longas horas sentado diante do computador, agora estava resistente, sua mente afiada e seus reflexos ainda mais rápidos. Mas nada poderia tê-lo preparado para o momento que estava prestes a enfrentar. O coronel Vasquez reuniu o grupo em uma sala de operações e revelou os detalhes da missão. Um grupo terrorista, altamente organizado e armado, havia sequestrado cientistas de um laboratório secreto de pesquisa avançada. Essas pessoas eram essenciais para a segurança nacional, pois trabalhavam em projetos que poderiam mudar o rumo das tecnologias militares. O problema era que os sequestradores estavam escondidos em um complexo subterrâneo, um verdadeiro labirinto protegido por armadilhas, vigilância e soldados fortemente armados. Os militares tradicionais já haviam tentado obter informações sobre o local, mas sem sucesso. Era aí que Lucas e sua equipe entravam. Com suas habilidades adquiridas nos jogos e aprimoradas pelo treinamento, eles tinham a chance de agir de forma inesperada, utilizando táticas não convencionais para infiltração e combate. Ao anoitecer, a equipe foi transportada em helicópteros furtivos até uma área isolada próxima ao complexo inimigo. O plano era simples, mas arriscado: infiltrar-se pelas passagens subterrâneas e localizar os reféns antes que fossem transferidos para outro local. Lucas sentia o peso da missão sobre seus ombros, mas seu instinto dizia que estava pronto. Assim que desembarcaram, os soldados se dividiram em equipes menores. Lucas foi designado para uma unidade de reconhecimento. Com um rifle equipado com silenciador, ele avançava pelas sombras, seu coração batendo forte enquanto se aproximava da entrada subterrânea. A escuridão ao seu redor era quebrada apenas pelo brilho fraco de equipamentos de visão noturna. De repente, um dos seus companheiros fez um sinal de alerta. 2 guardas armados patrulhavam a área. Lucas, acostumado a agir rapidamente nos jogos, fez um cálculo mental dos movimentos dos inimigos. Com um único disparo bem colocado, neutralizou um deles silenciosamente, enquanto seu parceiro cuidava do outro. A ação foi rápida e eficiente, mas diferente do que ele sentia em um jogo. Aquilo era real, e a adrenalina o fazia perceber isso a cada instante. Conforme avançavam pelo complexo subterrâneo, começaram a perceber que as coisas não seriam tão simples quanto planejado. Sistemas de segurança mais sofisticados do que o esperado estavam ativados, e qualquer erro poderia colocar toda a missão em risco. Mas Lucas sabia que seu verdadeiro teste ainda estava por vir. Então, quando finalmente chegaram à sala onde os cientistas estavam sendo mantidos, o pior aconteceu: um alarme foi acionado. O tempo para escapar havia acabado, e agora eles estavam cercados. Capítulo 4 – O Cerco Mortal. O alarme ecoava pelos corredores estreitos do complexo subterrâneo,
transformando a missão de resgate em uma batalha pela sobrevivência. Luzes vermelhas piscavam no teto, alertando os inimigos de que a base havia sido comprometida. Lucas sentiu o coração acelerar, mas não havia tempo para hesitar. Eles estavam cercados, e cada segundo contava. Os cientistas, presos em uma sala reforçada, observavam a equipe de resgate com olhos assustados. Havia 5 deles, amarrados e visivelmente exaustos. O coronel Vasquez, que comandava a operação à distância pelo canal de comunicação, ordenou que Lucas e seu grupo se preparassem para uma evacuação de emergência. O plano inicial de infiltração silenciosa havia falhado, e agora eles precisavam lutar para sair dali. Lucas rapidamente analisou o ambiente. No jogo, ele teria algumas opções estratégicas: criar uma distração, encontrar um ponto de vantagem ou simplesmente enfrentar os inimigos de frente. Mas aquilo não era um jogo. A realidade era muito mais cruel, e um erro custaria vidas de verdade. Os primeiros disparos vieram do corredor à direita. Os inimigos se aproximavam, movendo-se em formação tática. Lucas e sua equipe buscaram cobertura atrás de caixas de metal, respondendo ao fogo com precisão. Ele nunca havia disparado contra um alvo humano antes, mas seu treinamento e reflexos apurados permitiram que se adaptasse rapidamente. Cada tiro precisava ser certeiro. Cada movimento, calculado. Lucas, precisamos de uma rota de fuga. A voz do líder da equipe soou pelo rádio. Ele abriu rapidamente o mapa digital no visor do capacete e localizou uma passagem lateral que levava a um túnel de manutenção. A única saída possível ficava a 300 metros de distância, mas estava fortemente vigiada. Eles teriam que atravessar a área aberta sob fogo inimigo. Os soldados inimigos tentavam se aproximar, usando granadas de luz para desorientar a equipe de Lucas. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e, ao abrir, ativou seu modo de foco máximo. A adrenalina transformava cada detalhe ao seu redor em uma informação valiosa. Ele viu a posição de cada inimigo, calculou seus movimentos e traçou uma estratégia mental em frações de segundos. Ele sinalizou para a equipe. 2 soldados dariam cobertura enquanto ele e outro avançavam com os reféns. Assim que os primeiros tiros de cobertura foram disparados, Lucas se levantou e correu com os cientistas. O som dos disparos ecoava pelos corredores. Um de seus companheiros foi atingido de raspão, mas conseguiu seguir em frente. Ao chegarem à passagem lateral, Lucas percebeu o problema. A porta estava selada por um sistema eletrônico. O hacker da equipe tentou invadir o sistema, mas levou um choque repentino. O sistema estava protegido contra invasões digitais. Eles teriam que abrir manualmente. Os inimigos se aproximavam. Sem tempo para hesitar, Lucas pegou um explosivo compacto da mochila e o posicionou no painel de controle. O coronel Vasquez alertou que a explosão poderia chamar ainda mais reforços, mas não havia outra escolha. 3 segundos depois, a explosão abriu caminho. Eles entraram no túnel de manutenção, mas os inimigos estavam logo atrás. A perseguição começou. Se não chegassem à superfície rápido, seriam encurralados novamente. Lucas olhou para os cientistas exaustos e para sua equipe ferida. O peso da missão era gigantesco, mas ele sabia que não podia falhar. O final daquele túnel significava liberdade, ou uma armadilha mortal. Capítulo 5 – Fuga pelo labirinto. Lucas e sua equipe corriam pelo túnel de manutenção, com os cientistas assustados logo atrás. O som dos alarmes ecoava pelo corredor estreito, misturando-se aos gritos dos inimigos que os perseguiam. O tempo estava se esgotando. Se não chegassem à saída antes do reforço inimigo, ficariam encurralados sem chance de resistência. O chão tremia com as explosões próximas. Os terroristas estavam usando granadas para bloquear as rotas de fuga e reduzir as opções da equipe. Lucas olhava rapidamente para as paredes do túnel, tentando encontrar uma saída alternativa. Seu instinto de gamer lhe dizia que todo ambiente, por mais fechado que parecesse, sempre tinha um caminho escondido. O soldado à frente sinalizou um cruzamento no túnel. Eles tinham 2 opções: seguir pela passagem principal,
que levava a saída planejada mas já estava sob ataque inimigo, ou arriscar um caminho desconhecido, que parecia um antigo duto de ventilação industrial. Lucas analisou a situação. Em um jogo de tiro, ele saberia que a rota principal era uma armadilha. O duto, apesar de desconhecido, poderia ser a única chance real de escapar. Ele gritou para a equipe mudar de direção e apontou para o duto. Alguns hesitaram, mas seguiram sua liderança. O espaço era apertado e escuro. Os soldados tiveram que remover parte do equipamento para conseguir passar. Os cientistas, exaustos, eram ajudados pelos combatentes mais experientes. Atrás deles, o som dos inimigos se aproximava rapidamente. Lucas sabia que não poderiam parar. Quando chegaram ao final do túnel, encontraram uma grande sala de manutenção cheia de tubulações, máquinas antigas e plataformas elevadas. Era um verdadeiro labirinto industrial. Lucas rapidamente traçou um plano: se espalharem pelo local e usarem a estrutura a seu favor. O combate seria inevitável, mas ali teriam vantagem. Os inimigos entraram logo depois, armados e prontos para o confronto. Lucas se posicionou sobre uma passarela elevada, analisando cada movimento dos adversários. Como em um jogo de sniper, ele calculou os ângulos e começou a disparar com precisão. Sua equipe seguiu sua estratégia, usando a altura e a escuridão a seu favor. O confronto foi brutal. Faíscas voavam conforme os tiros atingiam as estruturas metálicas. O som de balas ricocheteando criava um cenário caótico. Lucas movia-se rapidamente entre as passarelas, eliminando os inimigos um por um, até que restavam poucos. Quando o último terrorista caiu, um silêncio pesado tomou conta do lugar. Lucas desceu rapidamente, verificando sua equipe. Todos estavam vivos, embora alguns feridos. A saída agora estava livre. O coronel Vasquez confirmou pelo rádio que um helicóptero de extração estava a caminho. Eles precisavam chegar ao ponto de extração em menos de 5 minutos. A missão ainda não tinha acabado. Lucas olhou para os cientistas, para seus companheiros e para o caminho à frente. Estava exausto, mas sabia que não podia parar. O último trecho da fuga seria o mais difícil. Então, ao longe, ele ouviu algo que fez seu sangue gelar. Mais reforços inimigos se aproximavam. Capítulo 6 – O último obstáculo. Lucas sentia o peso da missão sobre os ombros enquanto avançava pelos corredores estreitos do bunker subterrâneo. Sua equipe estava exausta, os cientistas mal conseguiam manter o ritmo, e o som dos inimigos se aproximando indicava que não teriam muito tempo antes de um novo confronto. O ponto de extração estava a apenas algumas centenas de metros, mas entre eles e a saída havia um grande hangar de carga, um espaço aberto, perfeito para uma emboscada. Ele fez sinal para que todos parassem. Precisavam de um plano. Não podiam simplesmente atravessar correndo e se tornarem alvos fáceis. Lucas observou a estrutura do lugar. Contêineres metálicos estavam empilhados no centro do hangar, criando possíveis pontos de cobertura. No alto, passarelas serviam como posições de vantagem, mas também poderiam estar ocupadas por atiradores inimigos. O coronel Vasquez entrou na comunicação, informando que o helicóptero de extração estava a caminho, mas que eles precisavam limpar a área antes que pudessem sair dali. Lucas sabia que não tinham escolha. Ou enfrentavam os inimigos ali, ou seriam cercados antes de chegarem ao ponto de extração. Ele dividiu a equipe. Alguns soldados subiriam para as passarelas para garantir que não fossem alvejados do alto, enquanto outros avançariam pelos contêineres, eliminando as ameaças conforme aparecessem. Ele mesmo ficaria na linha de frente, protegendo os cientistas até que estivessem seguros. Assim que deram o primeiro passo para dentro do hangar, o ataque começou. De todas as direções, tiros cortavam o ar, ricocheteando nas estruturas metálicas. Os inimigos estavam posicionados em pontos estratégicos, esperando exatamente aquele momento. Lucas mergulhou atrás de um container enquanto balas atravessavam o espaço onde ele estava segundos antes. Seu treinamento e reflexos estavam no auge. Ele rapidamente calculou a posição dos atiradores e começou a revidar. Sua equipe também entrou em ação. Os soldados que subiram para as passarelas abriram fogo, neutralizando os atiradores inimigos um por um. No chão, os combatentes avançavam em formação,
cobrindo uns aos outros enquanto empurravam os inimigos para trás. Lucas viu uma brecha e ordenou que os cientistas corressem para um local seguro enquanto ele e os outros seguravam o ataque. O confronto foi brutal. Explosões faziam o chão tremer, fumaça e destroços voavam pelo ar. Lucas se movia como se estivesse em um de seus jogos, cada tiro certeiro, cada decisão tomada em frações de segundos. Mas, diferente dos jogos, ali não havia uma segunda chance. Então, ele ouviu algo que fez seu sangue gelar. Um som metálico rolando pelo chão. Uma granada. Sem tempo para pensar, Lucas correu e se jogou sobre um dos cientistas, derrubando-o antes que a explosão tomasse conta do espaço. O impacto foi ensurdecedor. Ele sentiu o calor, o deslocamento de ar, a dor latejante nos ouvidos. Mas estava vivo. Ele olhou ao redor e viu que a equipe havia conseguido avançar. Os últimos inimigos estavam caindo, e a saída finalmente estava livre. O rádio chiou novamente. O helicóptero estava se aproximando. Eles precisavam sair dali imediatamente. Lucas se ergueu com dificuldade, ajudou os cientistas a se levantarem e começou a correr em direção à luz que vinha da saída. O vento da hélice do helicóptero já era sentido no ar. Mas, ao longe, um último grupo de inimigos surgiu, armados com lança-foguetes. Lucas soube naquele instante que a batalha ainda não havia terminado. Capítulo 7 – O sacrifício final. Lucas sentia o coração bater acelerado enquanto corria em direção ao ponto de extração. O helicóptero pairava sobre a área aberta do hangar, suas hélices deslocando poeira e destroços. Os cientistas estavam sendo ajudados a subir pela equipe de resgate, mas o tempo estava contra eles. No fundo do hangar, um último grupo de inimigos surgiu. Eles não estavam apenas armados com fuzis, mas também carregavam lança-foguetes. Lucas imediatamente percebeu o perigo. Se um daqueles projéteis atingisse o helicóptero, tudo estaria perdido. O comandante da missão, Coronel Vasquez, gritou pelo rádio: "Neutralizem a ameaça. Não podemos decolar sob fogo inimigo." Lucas sabia o que precisava ser feito. Ele olhou ao redor e viu um conjunto de escadas metálicas que levavam até uma plataforma elevada. Aquele era o melhor ponto para um atirador. Sem hesitar, ele correu até lá, subindo os degraus 2 a 2, ignorando a dor no corpo e a exaustão que tomava seus músculos. Ao alcançar o topo, ele se posicionou atrás de uma estrutura de metal e mirou. O primeiro inimigo preparava-se para lançar um foguete contra o helicóptero. Lucas segurou a respiração e puxou o gatilho. O tiro atingiu em cheio, e o terrorista caiu antes que pudesse disparar. Mas ainda havia mais dois. O segundo disparou um projétil antes que Lucas pudesse reagir. O foguete voou em direção ao helicóptero. Por um segundo, parecia que tudo estava perdido. Mas um dos soldados a bordo conseguiu acertá-lo no ar, fazendo-o explodir antes de atingir a fuselagem. O terceiro inimigo notou Lucas em sua posição elevada e mirou nele. Lucas tinha frações de segundo para decidir. Ele podia se proteger e talvez sobreviver, mas o inimigo teria tempo suficiente para disparar contra o helicóptero. Ele respirou fundo e tomou sua decisão. Ignorando o perigo, Lucas saiu completamente da cobertura e atirou primeiro. O inimigo caiu, mas não sem antes puxar o gatilho. Lucas viu o clarão do disparo e soube que não havia tempo para escapar. A explosão foi devastadora. A plataforma onde ele estava desmoronou parcialmente, jogando contra as grades metálicas. Ele sentiu o impacto brutal, sua visão escureceu por um momento, e então veio a dor intensa. Ele tentava se mover, mas seu corpo não respondia como antes. Lá embaixo, sua equipe gritava para ele se levantar. O helicóptero estava pronto para partir, mas não podiam esperar muito mais tempo. Lucas tentou reunir forças, segurando-se nas barras retorcidas da estrutura, mas suas pernas não respondiam. Ele estava ferido. O coronel Vasquez gritou pelo rádio: "Soldado, saia daí agora." Lucas olhou para o helicóptero, para os cientistas, para seus companheiros. Eles estavam seguros por causa dele. Mas ele sabia que, se tentasse se arrastar até o ponto de extração, poderia colocar todos em risco. Mais reforços inimigos estavam a caminho.
Ele tomou sua decisão final. Pegou sua arma e apontou para a entrada do hangar, pronto para dar cobertura enquanto sua equipe decolava. Ele usaria cada último segundo para garantir que todos escapassem. Lá do helicóptero, um dos soldados percebeu sua intenção e gritou para que voltassem e o resgatassem, mas o coronel Vasquez deu a ordem. Ele sabe o que está fazendo. Precisamos sair agora. Lucas viu a aeronave se afastar, subindo em meio a poeira e fumaça. Ele sorriu, sabendo que tinha cumprido sua missão. Então, virou-se para os inimigos que se aproximavam e preparou-se para seu último ato de resistência. E, quando a poeira finalmente baixou, Lucas Torres, o gamer que se tornou soldado, havia se tornado uma lenda. Capítulo 8 – A lenda de Lucas Torres. O helicóptero cortava os céus enquanto a equipe de resgate olhava para trás, para a gigantesca estrutura do bunker subterrâneo que ficava cada vez menor no horizonte. O silêncio dentro da aeronave era pesado. Todos sabiam o que haviam deixado para trás. O coronel Vasquez manteve os olhos fixos no horizonte, a mandíbula cerrada. Ele sabia que ordens eram ordens, mas, dentro de si, uma parte só queria ter feito algo diferente. O jovem soldado, que há poucos meses era apenas um gamer, havia se tornado mais do que qualquer um poderia imaginar. E agora, ele tinha ficado para trás, enfrentando sozinho um inimigo implacável. Os cientistas resgatados estavam em choque. Alguns murmuravam agradecimentos ao rapaz que havia dado sua vida para protegê-los. Um dos soldados, com um olhar sombrio, apertava os punhos. Ele havia lutado ao lado de Lucas e sabia que o garoto tinha algo especial. De repente, a comunicação do helicóptero captou um sinal vindo do solo. A voz era fraca, distorcida pelo chiado da interferência, mas inconfundível. Missão cumprida. Eles estão seguros. Era Lucas. A equipe se entreolhou, e o coronel Vasquez imediatamente ordenou que rastreassem a origem do sinal. Não deveria ser possível. O bunker tinha sido tomado. Não havia como ele ainda estar vivo. Mas, antes que pudessem tentar responder, o rádio ficou em silêncio. Dias depois, a operação foi considerada um sucesso. Os cientistas estavam sãos e salvos, e o golpe contra a organização terrorista havia sido devastador. No entanto, Lucas Torres havia sido oficialmente declarado desaparecido em combate. Seu corpo nunca foi encontrado. O bunker subterrâneo havia sofrido colapsos estruturais durante a fuga, soterrando qualquer vestígio de seus últimos momentos. Mas o nome de Lucas não foi esquecido. Dentro das forças especiais, ele se tornou uma lenda. Um jovem que saiu do mundo dos jogos e provou que a habilidade, a estratégia e a coragem não pertencem apenas ao campo virtual. Sua história foi contada e recontada entre soldados e recrutas, inspirando novas gerações. Alguns diziam que ele não havia morrido, que de alguma forma conseguiu escapar e desapareceu no mundo. Outros acreditavam que ele tinha sido resgatado em segredo e agora operava nas sombras, em missões classificadas. E então, um dia, em uma base militar remota, um novo recruta recebeu uma mensagem misteriosa em seu computador. Uma única frase apareceu na tela. Você foi avaliado. Em breve, entraremos em contato. A lenda continuava. Fim.